Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Para começar, veja as notícias sobre a última sessão ordinária da semana. A repórter Nicole Espósito tem os detalhes. Nicole. Luciana, na sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram 8 matérias, entre elas o projeto de lei complementar que autoriza o governo a fazer a contratação temporária de pessoal para atender a uma necessidade emergencial do IOPS, o Instituto de Obras Públicas do Estado. Os deputados também aprovaram o projeto de lei que institui o Sistema Estadual de Avaliação das Condições de Ensino. A ideia é sistematizar o processo de cadastramento das instituições escolares e de oferta dos novos cursos. Nesta lei está aqui todos os critérios, de aprovação, do tempo, dos requisitos a serem preenchidos para que essa liberação seja feita para as nossas escolas. E também com regras claras, com valor e tempo de utilização e renovação de cada uma dessa liberação do Conselho Estadual de Educação. Então, esta casa está dando uma oportunidade aos nossos jovens, aos nossos alunos do Espírito Santo a terem segurança nos ensinos ofertados no âmbito do nosso Estado. Os parlamentares aprovaram ainda o projeto de lei do deputado Jamir Malini, que institui a Semana Estadual de Combate ao Assédio Moral. É com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Deputados recebem prefeitos e secretários municipais para debater a situação financeira dos municípios e a distribuição de ICMS entre as cidades do Espírito Santo. A primeira audiência pública realizada pela Comissão Especial do ICMS da Assembleia Legislativa recebeu diversos prefeitos e autoridades municipais responsáveis pelas finanças das cidades. A iniciativa da comissão teve como objetivo analisar as questões relacionadas à distribuição do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e ao financiamento dos municípios capixabas. De acordo com o presidente do CONFAZ-M, o Conselho de Secretários de Fazenda dos Municípios do Estado, quase 60% dos municípios já estão com problemas de gastos com o pessoal. Nós fizemos uma avaliação aí lá no mês de agosto. Nós já tínhamos, dentre os municípios que a gente verificou, nós tínhamos já 57% deles já infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Temos uma perspectiva e projeção de que vão chegar até o final do ano, com próximo a 80% dos nossos municípios, de alguma forma, infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Decorrência da redução da alíquota das mercadorias importadas, isso fez com que a tributação do Fundap reduzisse, isso reduziu, impactou diretamente no nossa participação de ICMS. E, além disso, nós tivemos a desoneração de impostos promovida pelo governo federal em cima de automóveis, material de construção e linha branca. Isso também fez com que o FPM, que nos é repassado todo mês, viesse ter uma redução bem considerável. O presidente da comissão avaliou como positiva a primeira audiência pública e já agendou outra, com presença do secretário de Estado da Fazenda, Maurício Duque. O encontro será realizado no dia 13 de novembro. Tivemos a deliberação e a indicação de sugerir ao governo que repasse este ano, por conta da dificuldade que vivem os municípios, uma cota extra de ICMS, seria o 13º ICMS para os municípios. Também é uma proposição importante. Se o governo do Estado atender, será importante para a composição da receita líquida dos municípios e assim vai impactar diretamente na lei de responsabilidade fiscal, fazendo com que os municípios tenham condições de fechar as suas finanças no exercício de 2013. Isso é muito importante porque impacta em investimentos e serviços na vida das pessoas nos municípios do Espírito Santo. Estudantes de várias regiões do estado se preparam para simular a elaboração e aprovação de projeto de lei no plenário da Casa. Eles fazem parte de um projeto de conscientização política desenvolvido pela Assembleia Legislativa. Alunos das 5 escolas sorteadas para o projeto Deputado Jovem participaram de um treinamento sobre normas para a elaboração de projeto de lei, regras de comportamento em plenário e formas de argumentação para a defesa da matéria que os estudantes vão elaborar.
O projeto Deputado Jovem é desenvolvido pela Escola do Legislativo da Casa e tem o objetivo de promover consciência social e política entre os alunos, estimulando o interesse pelo assunto. É muito bom nós podermos proporcionar aos nossos jovens esse momento de cidadania, em que a gente começa a desmistificar, esse espaço, podendo proporcionar a vocês estar aqui conhecendo o que é, o nosso dia a dia, como é o nosso dia a dia. Os participantes conhecem a atuação parlamentar e simulam a elaboração de um projeto de lei. A matéria deve atender às necessidades da região em que cada escola está situada. A simulação oficial da sessão ordinária Deputado Jovem acontece no dia 21 de novembro, às 3 horas da tarde, no plenário Dirceu Cardoso. Indicação do deputado Rodrigo Coelho solicita ao Executivo a inclusão de moradores de rua no programa Incluir. Nós temos cortes populacionais que têm atendimento extremamente difíceis de atender. Difíceis de atender por conta da complexidade da situação do caso. Veja bem, o programa Incluir, ele atende prioritariamente a partir da atenção básica da assistência social. Através dos CRAs, cadastra a pessoa no cadastro único, que tem insuficiência de renda, mas que mantém o vínculo familiar estabelecido, as pessoas são incluídas no Bolsa Família, 32 mil famílias recebem o Bolsa Capixaba, conseguem ter atendimento de assistente social, de psicólogo, tem oficinas de capacitação, tem possibilidade de ter intermediação de mão de obra através dos Cines, dependendo do tamanho do município, numa articulação grande que o governo federal, através da presidenta Dilma, tem feito, organizada no Brasil Sem Miséria, e aqui no governo do Estado do Espírito Santo, organizada no programa Incluir. Mas populações que necessitam de atenção especializada, da proteção especial da assistência social, esses não têm a mesma atenção, não têm a mesma articulação de programas e de políticas públicas para atender esse segmento. No município de São Paulo, recentemente, o prefeito Fernando Haddad estabeleceu e instituiu o Pronatec Rua, que são cursos de qualificação profissional especificamente para a população em situação de rua. Nós temos ainda, vivendo em situação de rua no Espírito Santo, muitas pessoas que não estão incluídas no cadastro único. Então são pessoas que vivem abaixo da linha da extrema pobreza, que precisam estar no cadastro único, receber Bolsa Família, em alguns casos receber Bolsa Capixaba. Muitas vezes tem famílias inteiras e elas não recebem, não tem qualificação profissional, não tem o acompanhamento de assistente social e psicólogo, que é o que poderia retirar essas famílias da situação de rua, reinseri-las nas suas famílias de origem. Condições de trabalho de condutores de ambulância em debate no Legislativo Estadual. Mais de 700 mil motoristas de ambulância no Brasil e 12 mil no Espírito Santo estão a um passo de ter a profissão regulamentada em todo o país. O assunto foi abordado em sessão especial da Assembleia Legislativa sobre a regulamentação e as condições de trabalho enfrentadas pelos condutores de ambulância. O projeto de lei 7191, a partir do dia 22, ela foi passada na comissão de revisão e já está sendo encaminhada ao presidente Dilma para sancionar a lei, para sanção. E a partir de então será reconhecido a profissão de motorista de veículos de emergência e as ambulâncias estão inclusas. Quais os benefícios que essa medida contempla? A lei ela fala da aposentadoria, 25 anos de trabalho para o motorista, que é uma profissão estressante, tanto no atendimento à vítima como no trânsito, e insalubridade 30% de periculosidade, porque o nosso dia a dia envolve o trânsito, envolve perigo. Apesar da regulamentação estar próxima, as condições de trabalho dos profissionais são consideradas inadequadas. Durante o debate, o presidente da associação, que representa os motoristas de ambulância em todo o país, denunciou a situação precária enfrentada pelos condutores. A precariedade, assim, a nível nacional, ela é gritante. Nós, condutores de ambulância, sofremos uma pressão violenta dos gestores. A gente tem que burlar a lei
né, para a gente poder salvar vidas, ou seja, que os carros estão em mais condições, os carros estão sem licenciamentos, os carros estão sem os equipamentos obrigatórios, os condutores têm que se submeter ao ridículo, a almoçar dentro das ambulâncias, a descansar dentro das ambulâncias contaminadas, porque não tem lugar para o condutor descansar, porque ele viaja um período de praticamente aí 400, 600 quilômetros fora da sua área de abrangência para poder levar o paciente, e depois ele volta a mais 600 quilômetros. Ele não tem lugar para poder descansar. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem reforçou as denúncias sobre as condições inadequadas de trabalho dos profissionais que atuam em ambulância. Tem algumas ambulâncias em péssimas condições para trafegar nas vias. Se a ambulância está em péssimas condições, ou seja, coloca o motorista da ambulância, coloca o profissional de enfermagem e o médico numa situação também fragilizada, porque uma ambulância que não funciona de forma adequada, ela causa dano às pessoas que estão conduzindo, a quem está prestando socorro e o próprio paciente. No município de Guaçuí, uma ambulância pessimamente circulando nas vias e, infelizmente, a porta dessa ambulância não estava funcionando adequadamente. O paciente acabou empurrando essa técnica de enfermagem para fora e ela caiu, teve traumatismo craniano e 2 meses depois ela veio a óbito. Então isso foi um caso sério das condições de trabalho que realmente o poder público, os gestores têm colocado, submetido aos nossos profissionais e principalmente os profissionais de enfermagem e o condutor da ambulância. A sessão especial foi realizada a pedido do deputado Dr. Hércules, que já exerceu a profissão de motorista de ambulância. Queremos mostrar toda essa luta, todas as dificuldades que eles passam, com remuneração muito baixa e com um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande, um estresse muito grande. Ele se envolve com a doença, se envolve com os traumatismos, com os acidentes. O senhor está apresentando também um projeto de lei que institui o Dia Estadual do Motorista de Ambulância no Estado. Esse projeto está em tramitação ainda? Esse projeto está em tramitação, uma vez que nós demos entrada, agora ele vai para a Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça vai avaliar e depois com certeza irá aprovar, e nós teremos todo ano um dia para discutir as questões que envolve essa profissão tão importante, essa missão tão importante que é o motorista de ambulância. Esta semana, a Comissão de Finanças da Casa continua com as audiências públicas sobre a Lei Orçamentária Anual, que é aprovada no 2º semestre legislativo. Mas no 1º semestre, uma outra matéria precisa de aprovação pela Casa. É a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tema de hoje no quadro Conheça o Parlamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, define as normas que vão conduzir a elaboração do orçamento do Estado para o ano seguinte. Seu texto compreende ainda as metas e prioridades da administração pública estadual, as orientações sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, suas alterações, mudanças na legislação tributária e a política de aplicação de recursos do BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. A LDO surgiu a partir da Constituição de 1988, quando o orçamento público era feito só pelo Executivo e depois vinha para o Legislativo. O legislador começou a achar que ele deveria direcionar como deveria ser o orçamento. E aí surgiu a LDO, que na verdade ela direciona, ela coloca as metas da administração pública, fala sobre a legislação tributária, sobre a política tributária e sobre as agências de fomentos, que é o caso do Espírito Santo, nós temos o BANDES como essa agência de fomento. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias é elaborado pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento e deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa pelo governador do Estado até 30 de abril de cada exercício financeiro. A tramitação do projeto, ele é lido no plenário da Casa, logo depois ele é repassado, ou ele vem para a Comissão de Finanças, no qual o presidente da Comissão da Ciência lê e designa um relator. A partir daquele momento, estabelece um cronograma, sendo que nesse cronograma existem 10 dias úteis para se fazer emenda. Tá? Estabelece o prazo de emendas, o prazo para
análise das emendas na comissão, logo depois o prazo para entrega do parecer e votação no plenário da comissão. Logo depois disso, ele é enviado para o plenário da Casa, no qual é soberano e vai votar o projeto e logo depois ele volta para a comissão para se votar a redação final. A Constituição do Espírito Santo não estabelece prazo final para a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, mas determina que a Assembleia Legislativa não entre em recesso enquanto o projeto não for aprovado. Depois de sancionada pelo governador do estado, a LDO vigora durante o exercício financeiro do ano seguinte. A LDO, na verdade, ela direciona a lei orçamentária anual. Ela funciona como um link do PPA com o orçamento. O PPA é o plano plurianual, onde está as metas, os programas que vão ser feitos durante os 4 anos, durante os 3 anos do governo e durante o primeiro ano do próximo governo. Então, na verdade, o que a LDO tem, uma das funções dela, é puxar os programas que estão no PPA para inserir eles no orçamento. E, através disso, define as metas a serem seguidas na administração. E o Jornal Panorama termina aqui. Continue acompanhando os trabalhos do Legislativo pelo site, Twitter e Facebook. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.